Boa noite a todos. São algumas palavras como diretor. É muito bom estar aqui e, como diretor-geral, dividir com vocês a experiência de consolidação dessa nova seção da Escola Brasileira de Psicanálise, Escola do Campo Freudiano. A seção Nordeste que continua acontecendo a cada dia, movida pela transferência de trabalho e sustentada pelo desejo singular de seus membros, desejo de todos que contribuem para o seu funcionamento. Conforme Miller, a escola advém antes como desejo que existe sob a forma de acontecimentos de escola. E as jornadas das sessões da Escola Brasileira de Psicanálise compõem com os congressos locais, nacionais, regionais ou internacionais, o calendário anual de eventos que recolhe os frutos da vida da escola, atualiza a formação, bem como o ensino e a transmissão da psicanálise de orientação lacaniana. Dessa forma, o tema da segunda jornada da seção Nordeste se articula com o Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, que também se realiza esse ano. Assim, quem acompanhar as atividades preparatórias para a jornada estará por dentro do que se apronta para todos os eventos e debates que se desenvolvem onde quer que no mundo haja uma sede da escola. A aposta é de que a preparação para essa segunda jornada propicie a mais ampla participação, incentive a apresentação de trabalhos, que dê provas da efetividade do ensino e da transmissão nesse segundo ano de funcionamento da seção Nordeste, que contribua, enfim, para a inserção do discurso da psicanálise da orientação lacaniana na cidade. Antes de passar a palavra a Cleide, deixe-me dividir com vocês duas boas novas. Travou, Lapenda. Será que você nos escuta? Logo na hora. Lapenda, travou quando você ia anunciar as boas novas. O que a gente faz com essa internet? Está bom agora? Agora está. Bom, as duas novas. Primeiro, a criação do Instituto de Psicanálise de Orientação Lacaniana Nordeste, que está no forno e vai começar com alguma atividade ainda este ano. O Instituto funcionará articulado à seção, compondo a presença da Escola de Lacan na região, que, como sabem, inclui do Maranhão até Sergipe. Segundo, estamos adquirindo equipamento para a realização de eventos híbridos e, assim, a jornada já será ou já poderá ser, tudo indica, tanto presencial quanto online. Obrigado a todos vocês. Devolvo a palavra a Cleide. Boa noite. Boa noite. Algumas palavras iniciais. É com imensa alegria que hoje fazemos o lançamento da segunda jornada da seção Nordeste. E o analista em tempos da evaporação do pai, que ocorrerá nos dias 4 e 5 de novembro, tendo como convidada a colega da seção Minas, Elisa Alvarenga. Inicialmente, gostaria de agradecer a José Carlos Lapenda, nosso diretor, pelo convite para coordenar os trabalhos de nossa jornada, o que é sempre um grande desafio, pois envolve estar no entremeio de muitas comissões, costurando, tecendo, partilhando de um traçado que chega a cada um de vocês. Esse lançamento já é fruto de um trabalho que já começou e está a todo vapor em algumas comissões.
Um agradecimento especial a todos que aceitaram e, com alegria, o convite para participar desta empreitada. Em nome dos coordenadores de cada uma delas, agradeço a Comissão Científica, em nome Zélia Sete e Sandra Conrado, Comissão de Bibliografia, Lídia Pessoa, Comissão de Planejamento, Késia Ramos, Bruno Sena, Comissão de Secretaria e Tesouraria, Bibiana Poggi, Comissão de Arte, Comunicação e Difusão, Késia Ramos. Através destes coordenadores, cumprimento os demais colegas que compõem as referidas comissões. A noite de hoje tem uma dinâmica própria, tecida a partir de uma construção coletiva. Gisela e Sandra apresentarão a proposta epistêmica da jornada, o argumento Gisela e os eixos temáticos Sandra. Em seguida, os coordenadores de cada eixo, a quem desde já agradeço, conversarão Fechou o Cleide, você ficou microfone. sem som, Cleide. Cleide, você está com o microfone fechado. Ah, desculpa, deve ter fechado. Vocês escutaram até onde? Eu estou falando, né, quem conversarão com Sandra e Gisela, né, que são os coordenadores dos eixos. Cristina Maia e Suzane Zanotti, do eixo 1, Margarida Sade e Cláudia Formiga, do eixo 2, Ana Maria Vasconcelos e Cassandra Dias, do eixo 3. Desta vez, fazendo jus ao que é um lançamento, não abriremos para o debate, sendo restrito à mesa de hoje, o debate. Guardem suas questões, provocações, que logo mais, através das 3 preparatórias, voltaremos ao fértil debate. As preparatórias, elas serão em 19 de julho, 16 de agosto e 23 de setembro. Antes de dar a palavra a Gisela, teremos a imensa satisfação de assistir a um vídeo preparado pela Comissão de Arte, Comunicação e Difusão, a quem agradecemos especialmente a Késia Ramos pelo zelo e pela instigante leitura epistêmica de nossa temática. Que possamos fazer, a partir da evaporação, significante que nos instigou, boas invenções que deem testemunho da presença do analista hoje. Né? Então, aos vapores.
Muito bom. Com as ressonâncias da arte a nos ensinar sobre um tema tão escorregadio, vamos ao argumento com Gisela Sete Lopes. É com você, Gisela, a palavra. Boa noite a todos os colegas. Como participante da comissão científica, me coube, juntamente com Sandra Conrado, nossa colega, a elaboração do argumento da jornada que passo a apresentar a vocês. O título da nossa jornada já foi falado por Cleide, é o seguinte: e o analista em tempos da evaporação do pai. A evaporação do pai é um significante que foi retirado de Lacan, de uma intervenção que ele fez num texto que se chama Nota sobre o Pai. O argumento tenta desenvolver essa temática, né, e fundamentar para facilitar e para estimular a produção dos trabalhos. A civilização caminha acelerada. Nossos tempos mudam e com eles muda também nossa maneira de ser e de gozar. Com e apesar disso, Lacan nos recomenda que o analista deva estar à altura de sua época. Procura-se incessantemente o novo. Porém, o novo já se tornou velho no amanhã. Estamos sendo conduzidos pela ditadura do novo. Nesse contexto, a expressão lacaniana, evaporação do pai, apela de imediato a uma indagação. A qual pai ela se refere? O nome do pai se introduz com Lacan, muito cedo, como um significante singular que ordena e legaliza o simbólico. Prosseguindo a partir do seminário 3, com a teoria da forfusão e até seu último ensino, Lacan vai desdobrando e atribuindo ao conceito as funções de nominação e de enodamento, concedendo a ele maior consistência. O tempo corre muito rápido. Difícil para os analistas acompanharem a dinâmica temporal, evitando se desviar nos redemoinhos dos ventos ou se perder na correnteza das águas. Antecipando-se, Lacan apresenta, já no seminário 8, o pai humilhado, na trilogia literária de Paul Claudel, enfraquecido em sua função na família. Ao longo do tempo que segue, acentua-se a declinação do significante nome do pai, solidário a uma fragilidade do próprio registro do simbólico. Mais uma vez, o dizer antecipado de Lacan se fez ouvir quando, em 1968, anunciou A cicatriz da evaporação do pai, lugar da segregação. Desse deslocamento do significante, destacamos o efeito real que dele resta. Um resto que, em vestimentas imaginárias, vai desenhando marcas profundas na civilização. A segregação tem como limitações na subjetividade dos falaceres e da organização da ordem familiar, assinalam resíduos de um nome do pai evaporado,
nos chegando à esteira da corrida dos tempos. Miller nos brinda com uma valiosa formulação para essa época. Desabam-se as colunas do templo. O já não impacta mais a família. Dissolvido de sua função propulsora ao evento do desejo, tão caro aos acessos pulsionais que comandam os sujeitos nos tempos do outro rompido, fica a pergunta: como operar no acolhimento de determinadas urgências quando os intervalos que alojam esse desejo são governados por um gozo que só faz agitar? A família e suas novas configurações vivem hoje essa aflição em maior escala, pois, longe de poder se haver um mal-entendido da transmissão, submete-se aos projetos de comportamentos dados muitas vezes pelos discursos pedagógicos que prometem um paraíso imaginário, inabalável, fazendo crer saber ensinar o que é ser papai e mamãe e como se deve criar as crianças. Em um tempo em que o pai anda lá pelas nuvens, evaporou-se, já que sua função foi usurpada pelos sistemas que tiram partido das algarávias do tropeço da linguagem. Não encontramos mais uma família que se escreva pelos significantes que aparelham o gozo. Segundo Daniel Roy, a família pós-moderna não é mais um significante dado de antemão, inscrito no simbólico, mas marcada pela inconsistência dessa instrução. Inconsistência que faz penetrar toda sorte de discursos na busca de ter a criança perfeita. Epa, vírgula. Se o real em jogo não fosse denunciado pelas próprias crianças e ou adolescentes, vivendo sob o mesmo teto até que a casa caia. Agitação, gritos, violência, crianças terríveis, pais exasperados, diz-nos Roy. Crise. Não. A família em crise, ele nos diz, mas a crise como princípio organizador da família pós-moderna. A cena é sempre a do gozo, que junta todos sob o mesmo teto, até que a morte os una. Como promover intervalo ao vigor de um gozo que insiste em condensar todos a mesma língua? Família holófrase, expressão de Henrique Laurent, tomada por Roy, para nos indagar o que pode o analista em um espaço tão denso que só mostra a opacidade do S1. Como proteger as crianças ao delírio familiar? É uma pergunta que Henrique Laurent nos deixou na entrada desse século, uma pergunta para os psicanalistas diante das novas ficções que insistem em eclipsar o real do inconsciente, tão aceso nas crianças. Elas também, elas falam, elas dizem. É só lhes dar a palavra. Em tempos de família holófrase, seria o analista aquele que pode vir a ocupar o lugar de hífen, esse que Roy cuidadosamente coloca entre pais e filhos, entre o terrível e o exasperado, entre gozo e desejo? Evidentemente, ainda que as marcas dessa inexistência paterna, por outro lado, situam o lugar onde Lacan colocou a segregação que localizamos também
segregação que localizamos também na produção do pseudodiscurso capitalista. Nele, o ódio que surge se articula com a violência da pulsão de morte, resultante da perda da função de agenciamento do S1. Nesse discurso, diluído e substituído pelo gozo em S barrado, em sua relação direta ao pequeno a. Gozo que extrapola, a veia o ódio quando produz fenômenos especulares cabíveis na passagem ao ato, que eleva o objeto A à condição de destruição. Destruir, punir, torturar. Faltam palavras, falta dizer. A propósito, a saber, no ódio, qual a sua visada quando ultrapassa os limites? Só excessos? Nada a sublimar, segregar. Recentemente, Bruce, tratando da evaporação da exceção paterna, representada pelo na ordem simbólica, acentuou a fragilização dessa instância quando a inexistência do pai flutuou com o seu nome nas nuvens. Todo mundo é louco, afirma Lacan. Finaliza o resto dessa evaporação. O texto de Bruce prossegue sugerindo colocar na atualidade sujeitos em uma posição egóica sustentada em uma exacerbação imaginária, valorizando suas imagens em uma palavra singular. A esses eus isolados se permite a divulgação de todos os tipos de imagens em redes sociais e de comunicação, onde proliferam as palavras vazias. A tese que daí decorre será a de um inconsciente recoberto pelo imaginário. Aos analistas, nos tempos que correm, o alerta de estarem atentos ao puro real na sexuação. Analistas, presente. Considerando também o gozo como sendo do corpo, singular e autista, como interpretar o que não é interpretável? Como evitar dar sentido, amalgamando significante e significado? Para além da nostalgia de um mundo que nos restou contingente e transitório, propomos para essa jornada convocar o analista a refletir possíveis despertares. Obrigada. Obrigada, Gisela. Sandra, com você, apresentando os 3 eixos temáticos. Ok, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Boa noite. Então, para falar com as nossas colegas coordenadoras dos eixos, gostaria de começar pelo que o argumento ora exposto deixa em seu final. 2 questões, nostalgia e despertar. Para além da nostalgia de um mundo que nos restou contingente e transitório, convocar o analista a refletir possíveis despertares. Estamos falando do analista no tempo, os tempos da evaporação do pai. Tempos que, por isso mesmo, o convoca ao dizer. Aquele que ultrapassa a fala pela fala ou aquela velha opinião formada sobre quase tudo. Pretendemos, nessa segunda jornada, da seção Nordeste, dizer ao que concerne o desejo do analista no meio dessa agitação de um mundo que resiste. Um dizer que pergunta, e o analista?
este de hoje, que também se encontra implicado na produção da resposta do lugar que ele ocupa no mal-estar da civilização. Passarei algumas pontuações elaboradas pelas colegas coordenadoras dos eixos, para, em seguida, começarmos nossa conversa. O eixo 1, o título, A Família Olófrase, Crise como seu fundamento. Coordenado por Cristina Maia e Suzane Zanotti, traz uma questão sobre a família moderna. A família Olófrase, expressão de Henrique Lujan, que nos traz o problema. Não temos mais papai e mamãe consistidos. Em função do pai evaporado, o da função do pai evaporada, o que consiste é a crise. Ela funda a família. Esse eixo traz também essa reflexão. Pais exasperados, crianças terríveis. Tema proposto por Daniel Roá, que nos abre muitas perguntas na direção de um descompactar o gozo que condensa todos os uns dentro dessa ideia da família holofrásica. É uma situação que chega hoje com muita força na clínica com criança e se estabelece também de forma muito crítica na relação da mãe e de um filho. Deixamos aí para a conversa. Passamos ao eixo 2. O analista, frente ao discurso de ódio segregador e à nova lógica coletiva, coordenado por Cláudia Formiga e Margarida Sade, vai introduzir o ponto de virada teórica de Lacan ao supor a linguagem como suporte do ser rumo à ideia do inconsciente, tendo o gozo como alteridade que lhe é constituinte. O eixo parte daí para resgatar a ideia de Lacan de que o inconsciente é político, afirmado, né, no eixo como ele é esse político não a partir do pai, mas do inconsciente como que está a ser definido. Com a evaporação do pai e a emergência do gozo feminino, há promoções de novas subjetividades, nos traz as colegas, e o crescimento da segregação e do discurso do ódio. A preocupação desse eixo em relação ao nosso trabalho nessa jornada é sobre as novas possibilidades de laço social, tendo como orientação os destinos do gozo, cuja raiz, a raiz desse gozo é segregador. Viés pelo qual exige do analista seu interesse pelas questões da cidade, pela leitura da subjetividade de sua época, e assim poder ter clareza, ou mais clareza, do movimento simbólico da civilização. Esse eixo deixa perguntas. O que vem no lugar da evaporação do pai? Como fazer laços numa época em que as identificações ruíram? Como entender o aumento do racismo e da segregação? E o que aprender desse novo mundo sem a pretensão de compreendê-lo imediatamente? Nesse viés do analista no mundo, o eixo aguarda as questões e as elaborações que envolve o cotidiano e a situação contemporânea que dialogam com o movimento simbólico da civilização em nossos tempos. O eixo 3, o analista e a diversidade dos sintomas da época, elaborado por Cassandra Dias e Ana Maria Vasconcelos, resgata a orientação deixada por Lacan a respeito do analista e a subjetividade de nossa época. Uma orientação, diz elas, a ser mais refletida, porque ela já é muito divulgada, mas com a ideia de que se possa realmente compreender a subjetividade de cada época. Se o eixo toca na diversidade do sintoma, é para que se convoque a prática analítica no tempo em que o analista conta com cicatrizes, estas advindas da evaporação do pai.
O eixo também coloca no centro da discussão a crise que se opera pelos excessos e pela participação de um simbólico que ruiu. O convite do eixo à comunidade analítica vai para aqueles que se interessem e queiram recolher de suas práticas as invenções, intervenções e estratégias possíveis à sustentação de uma psicanálise que não retrocede diante dos impasses desse tempo, quer sejam no consultório, na instituição, na intenção ou extensão. Passo para você a palavra, Cleide. Obrigada, Sandra. Então, agora nós vamos começar a nossa conversação com Sandra, Gisela e as 6 coordenadoras dos eixos. Como são muitas pessoas, então eu vou sugerir que seja aquele sistema de levantar a mão, tá? Porque senão vai ser cada um pegando a palavra. Então, quem já quiser entrar no debate, eu só queria dar uma informação importante. Sexta-feira nós estaremos lançando o site da jornada. Kézia vai colocar no chat como vocês terão acesso, mas o acesso é simples, é na página da EBP, na seção Nordeste, dentro da página da EBP tem a seção Nordeste, então na seção Nordeste tem eventos, aí tem segunda jornada, mas aí segue diretamente o acesso, né? Como ter acesso, já está aí no chat. Já? Sim, Cleide, já está. Pronto. Obrigada, Kézia. Nada. Então, gente, agora a palavra é com vocês. Vamos lá, né? Começar essa conversa. Quem é que quer começar? Eu acho que as colegas poderiam colocar alguma questão, né? A partir desse encontro, dessa discussão, né, que elas tiveram, em primeiro lugar, entre elas, depois, né, com a comissão científica. Acho que a gente pode ir conversando, que elas podem ir trazendo, assim, né, como caiu a questão para cada uma, né, como é que elas foram retirando isso a partir do que se argumentou, do argumento, da jornada. Pronto, Suzane já levantou a mão, Cassandra. Pronto, Suzane, depois Cassandra. Acho que foi Suzane primeiro, não é isso? Eu quero levantar a mão, não estou sabendo. Eu não consigo abaixar. Né? Reações, é? Pronto, Cláudia, você, depois de Cassandra, já registrei. Bom, então, boa noite. Eu queria primeiro falar da minha alegria, né, por estar aqui, por participar aí da organização do Eixo 1, juntamente com a Cristina Maia. É um desafio, realmente, né? Acho que quando a Sandra coloca como é que a questão chegou para a gente, o trabalho que nós começamos, né, a fazer, inicialmente com o próprio argumento. Não vou dar muito spoiler, porque daqui a 15 dias, né, já vai ser o lançamento aí do Eixo 1, mas eu queria trazer um aspecto, né, que eu considero fundamental, digamos assim, nessa transição do que é a família, né? Então, inicialmente, retomando aí Lacan nos complexos familiares, em 1939, o que a gente depreende do que ele nos ensina, né? Então, a família, uma estrutura simbólica, então, da função da lei paterna como orientador do desejo, do papel primordial da família, de transmissão da cultura, no que a família transmite, né? O Lacan vai dizer o complexo é dominado por fatores culturais e se refere ao inconsciente. Então, eu queria já iniciar aí nossa conversa com esses 2 elementos, né? Então, o que a gente pode isolar aí desses fatores culturais da nossa época, e colocando aí, né, para a gente conversar, e esse aspecto, né, que o complexo, então, se refere ao inconsciente, o lugar aí que nós temos, enfim, acho que toda uma discussão que tem acontecido na MP, né, e
e na escola também. Então, desse papel primordial da família, com a inclusão da dimensão do gozo, aí eu já trago, né, Lacan em O Mal-Entendido, ele vai abarcar a transmissão desse mal-entendido, que foi um dos aspectos que, né, que a Gisela apresentou aí em relação ao eixo, né, como é que as famílias hoje, onde é que fica aí esse mal-entendido, se é que a gente pode localizá-lo. Então, queria trazer essas duas perguntas, que eu acho que são perguntas que têm nos orientado, né, quais os efeitos das mutações do gozo e dos laços sociais na família, e o analista diante dessas modificações. Então, para concluir, né, essa primeira colocação, eu acho importante também a gente lembrar que a posição do sujeito analisante é sempre na posição do filho, né? Então, esse desafio aí de pensar a família holófrase, né? Acho que a Cristina vai poder trazer um outro aspecto, né, de como foi para a gente descompactar, aí, entre aspas, a própria, né, esse próprio sintagma, né, de família holófrase. Obrigada, Suzane. Voltaremos às suas questões. Vamos fazer uma rodada com Cassandra agora. Então, boa noite. Eu queria agradecer também, inicialmente, né, ao convite para compor essa equipe de trabalho, né, ampliada, juntamente com a minha parceira de eixo, Ana Maria Vasconcelos. Dizer que é um prazer trabalharmos juntas nessa construção, né, que está apenas começando, né? Hoje é um pouco esse start aí que a gente está construindo, né, assim, bem cuidadosamente, né, para pensar o que é que desse argumento geral, né, que a comissão científica, Gisela e Sandra, como é que isso nos chegou, como é que isso foi nos atravessando, ressoando, e como é que a gente foi pensando aí para poder esboçar aí o argumento do eixo 3, né, o analista e a diversidade dos sintomas da nossa época. Eu quando veio, né, as primeiras ideias, né, lançadas pela comissão científica, o texto de referência, né, foi um texto que eu não conhecia, a Nota sobre o Pai, que está publicado na opção lacaniana número 71, um texto de Lacan muito curtinho, né, onde ele vai trazer essa imagem, né, que foi a primeira ideia assim que me colocou ao trabalho, né, a pensar, que foi exatamente, vou citar Lacan nessa frase onde ele diz assim: parece-me que em nossa época o vestígio, a cicatriz da evaporação do pai é o que poderíamos situar sob a rubrica e o título geral de segregação. Então, me pareceu muito pertinente, né, essa imagem, a cicatriz da evaporação do pai. Né, isso deu margem, né, deu margem a um belíssimo cartaz, a um belíssimo conceito que a comissão está trabalhando aí, um vídeo que a gente vê a toda uma inspiração disso que evapora. Mas, ao mesmo tempo, me soou muito a interface daquilo que evapora com aquilo que marca, a cicatriz, né? Aquilo que fere, aquilo que deixa uma impressão. Então, foi o primeiro significante, né, assim, que me pegou, que me capturou. E eu acho que esse eixo, né,
ele se interessa por essas cicatrizes que se manifestam aí na clínica do nosso dia a dia. Então, seria isso para iniciar. Obrigada, Cassandra. Então, eu vou passar a palavra à Cláudia, e se vocês concordam, eu vou fazer uma rodada, ver se Sandra e Gisela querem colocar alguma coisa depois dessas 3 falas, aí a gente volta para vocês, tá bom? Ou vocês querem seguir um pouco mais? Gisela, de qualquer forma, já está com a mão levantada, né? Então, ela daqui a pouco eu vou passar para a Cláudia. A gente vai levantando a mão, né? Eu gostaria também, mas vamos esperar um pouco mais. Então, eu vou passar para a Cláudia. Com Suzana. Pronto, então tá. Eu acho que tanto Suzana quanto Cassandra já colocam questões aí. Justo agora. Mas, Cláudia, tá me ouvindo? Sim, Cláudia, estamos te ouvindo. É com você. Eu não consigo ver nem ouvir, Cláudia. Ela está falando? Eu. Cláudia. Eu ouço, Cláudia. Cláudia, eu vou passar então. Oi. Eu acho que depois. Estão me ouvindo? Estamos sim. Oi, está me ouvindo? Oi. Agora eu estou te ouvindo, Cleide. Pode falar, é com você. Ah, tá bem. Então, boa noite. Eu quero agradecer também a Cleide e a Lapenda por essa oportunidade, né, de participar desse coletivo, trabalho de preparação da jornada. Tira a imagem, tira a imagem. Também em extensão, na prática institucional, no diálogo. Está travando. Oi. Está travando, mas... Está ruim? Pronto, vá, tente aí sem a imagem, sem a imagem. Eu vou sair daqui. Sem imagem, espera aí. Tá, deixa eu voltar aqui para ler. Então, agradecer também a Gisela e a Sandra pela coordenação da comissão científica e por esse argumento. O tema da evaporação do pai, eu estava dizendo, um tema novo para mim, e convoca várias possibilidades de trabalho, de reflexão sobre a prática da psicanálise e sobre uma leitura que, com os significantes da psicanálise, podemos fazer dos fenômenos que alguns bem nefastos e indigestos povoam a cena do mundo hoje. Então, eu queria contribuir com o meu grão aqui para essa conversa, a partir do que, em minha leitura do argumento, despertou mais o meu interesse no sentido de uma aproximação do que nos propõe como tema o eixo 2, pensar o analista frente ao discurso de ódio segregador e a nova lógica coletiva. Eu fiquei pensando que o analista, em tempos de evaporação do pai, aponta para o analista uma dimensão do fazer que não se separa de uma outra, que é a do ler. O analista, no âmbito da clínica, onde pode promover intervalos, invocar palavras em cenários onde a agitação e as passagens ao ato revelam o vigor de um gozo ininterrupto, como traz o texto de Gisela e Sandra, ou também como parteiro de novas identidades. Essa é uma expressão de Marcos André Vieira, no texto Dias de Branco, onde ele se refere à possibilidade de, numa análise, cifrificação não segregativa. Então, o analista convocado, tanto no âmbito da clínica, uma clínica que convoca a invenção de novas estratégias de intervenção, quanto no campo da chamada opinião, onde é também convocado na condição de portador de um discurso, entre outros, a ocupar o seu lugar como leitor da subjetividade da época. Eu achei interessante como vocês formularam essa posição assumida pelo analista, quando convocado a falar sobre a manifestação em nossos dias de fenômenos como o discurso de ódio e práticas segregativas, dos quais Lacan já na década de 60 se antecipava em anunciar,
a sua prevalência em nosso tempo. Vocês dizem assim: no discurso capitalista, que a rigor não é um discurso, precisam vocês, o ódio que surge se articula com a violência da pulsão de morte, resultante da perda da função de agenciamento do S1, que nesse discurso é diluído e substituído pelo gozo do sujeito, do S barrado, em sua relação direta ao pequeno a. Como é que eu entendo isso? Que os significantes da psicanálise podem fornecer uma chave de leitura para os fenômenos que hoje assombram o nosso mundo, o racismo e todas as formas de segregação, às quais, nos últimos tempos, parece estarmos bem mais expostos. Fenômenos que decorrem, podemos dizer, nem sei se podemos dizer, de efeitos de sujeito, subjetividades, engendradas pelo discurso da hipermodernidade. Isso foi um primeiro ponto. Um segundo ponto, ainda na menção que no argumento Sandra e Gisela fazem as marcas da inexistência paterna no lugar onde Lacan situou a segregação, no texto de vocês fazem uma referência à impossibilidade do simbólico abarcar o gozo, que vocês trazem como opacidade de S1 desarticulado de um S2, e que nos remete a uma questão que eu acho que é central para o analista como leitor de sua época, a de saber o ponto de articulação das manifestações coletivas de ódio ao outro, pela identificação a um modo de gozo que exclui o diferente, e o horror ao próprio gozo, o rechaço a esse outro que eu carrego em mim, em posição de extremidade e que está na raiz do racismo. Estão me ouvindo? Sim. Lembrei dessa afirmativa freudiana, que é trabalhada por Lacan, e que, a meu ver, está subtendida nessa leitura, a de que o coletivo é nada mais do que o sujeito do individual. São essas duas questões que eu pensei do argumento, do texto do argumento, que eu acho que a gente vai ter ainda muito tempo para desdobrar, né, nos próximos meses, até a jornada. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Então, tem Margarida, tem Cassandra, tem... Não, Cassandra já falou, Margarida, Cristina e Ana Maria. E Gisela já está com a mão levantada, mas eu sugiro que Gisela e Sandra, se quiserem fazer algum comentário em relação a essas três falas, talvez a gente pudesse já ir animar com vocês para passar para, eu acho que é Margarida, né? Depois, Tudo bem. Quer falar agora? Porque eu acho que dos três eixos, cada um já falou, né? Já falou Cassandra, já falou Suzane, já falou Cláudia. Então, acho, né, a primeira rodada aí de cada coordenador de eixo, depois uma outra rodada. E depois a gente circula mais a palavra. Então, Gisela, o que tens a dizer? Eu vou fazer alguns comentários concisos, bem curtos, não é? Em torno das questões que foram colocadas, né? Suzane traz inicialmente a questão dos complexos familiares, né? Onde ela interroga a questão de como vai se transmitir a questão da cultura na nossa época, etc. Isso é uma questão assim muito muito rica, né? E que pode dar margem a uma grande produção de trabalhos, porque, basicamente, né, na época, aí vai tocar exatamente na questão da subjetividade da época. Qual é a subjetividade da época? Né? Como está o inconsciente hoje? Né? Então, a gente vê que o inconsciente hoje não é mais aquele inconsciente, né, estruturado como uma linguagem do início da psicanálise lacaniana. Né? O inconsciente hoje é um inconsciente, né, que se manifesta, né, em sua vertente mais real. Né? É um inconsciente, não é, que se presentifica, né, presentifica o real de Lalang. Né? E aí, como é isso na família? Né? Foi tudo como Sandrinha
especificou muito bem, muito bonito, muito legal no nosso argumento, né? Na família completamente, né? Na falta da comunicação, porque o inconsciente, que Miller chama de transferencial, é o inconsciente estruturado como linguagem, é a comunicação. Não tem mais, quer dizer, não tem mais. Ele caiu, ele foi desalojado, ele foi abafado, né, por Lalande, que é real, pelas palavras desconexas, partidas. Ninguém entende mais nada com ninguém, nem pai com filho, nem mulher com marido, nem coisa nenhuma, né? Bom, então isso seria mais ou menos alguma coisa da época, né? Como é que faz isso? Como é que faz isso? Então, o que é que vai, não é, organizar as famílias agora? É questão que eu quero ouvir, né, nos trabalhos que chegam, né? Eu acho que isso é exatamente a provocação para que os colegas que nos escutam, né, produzam seus trabalhos a partir de suas clínicas e tragam para a gente, né, alguma coisa sobre isso, né? Aí, Cassandra traz a questão das marcas, né? As marcas e cicatrizes, que chamou atenção a ela, né? Então, isso tem a ver com alguma coisa que Cassandra diz também, que ela pega a questão da segregação, e você pega as marcas na clínica, não é? Através da diversidade dos sintomas psicossomáticos, né? Que não são bem sintomas, sintomas, são fenômenos. Mas tudo bem, ok. Então, é preciso se dar conta, né, que essa evaporação do pai não é alguma coisa irreversível. Quando aquela citação que Cassandra Lacan, bem direitinho, aquela citação Lacan faz a respeito de um trabalho de Freud sobre as neuroses demoníacas no século XIX. Ele traz a representação do pai em relação à neurose. Então, essa inexistência do pai na civilização é diferente de uma forclusão do pai psicótica. Não é a mesma coisa, porque todo mundo sabe, nós sabemos, que as forclusões é a inexistência do pai irreversível. O pai é excluído completamente, né, da cadeia significante e não tem como voltar, fica o furo, fica o buraco. Não tem como. Enquanto que a evaporação do pai, não. O pai está nas nuvens, deixou uma marca, mas não quer dizer que ele não possa voltar. Tanto que, nesses fenômenos contemporâneos todos, né, daí, a gente tem toda a questão daquelas, por exemplo, anorexia, né? A gente tem aquelas anorexias que estão situadas, que aparecem, que surgem numa estruturação psicótica, que é uma coisa, então aí há uma forclusão do nome do pai, como pode ser numa neurose, no caso de uma evaporação do pai, quando alguma coisa, algum tropeço no processo de subjetivação individual, sabe-se Deus por que aconteceu aquilo, né? Só no caso a caso, no um por um, né? Então, aconteceu esse tropeço, entende? E aí houve a inexistência desse pai na estruturação do sujeito. E aí se manifestou uma anorexia. Mas a estrutura é neurótica, não é psicótica. Então, há como fazer reverter isso. Né? Há uma possibilidade de reversão. É diferente. É a mesma coisa com a segregação. Há segregações e segregação. Né? Há segregações em qualquer uma das estruturas, dos tipos clínicos, vamos dizer assim. Né? A gente pode encontrar segregações. Então, num coletivo, como fica isso? Né? Então, é muito interessante, não é? Porque no relatório do eixo 2, né, foi colocado essa questão com o inconsciente, não é, como político, não é, transindividual, não é,
E não é a partir do pai, ok. O inconsciente que não é a partir do pai é a sua vertente real, é exatamente esse que habita a nossa subjetividade. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, Gisela. A nossa atividade vai até às 9h30, então eu vou passar para a Sandra e depois para essa outra rodada com os coordenadores, tá bom? Gisela já contribuiu, eu só queria colocar uma questão que a gente pode ir conversando sobre o que é essa família holófrase, né? Porque ela tem exatamente a ver com o que Suzane apontou aí, que tem relação com exatamente a dificuldade com o mal-entendido, né? Quer dizer, esse mal-entendido das linguagens, dos complexos familiares e tudo mais, que é isso que entra em questão hoje, né? Como se pudesse extirpar o mal-entendido, essa transmissão, né, vamos dizer, simbólica, de uma certa forma. E o que ocorre é que, aproveitando até isso que Gisela coloca, se coloca isso enquanto função para fora, né? Quer dizer, são as famílias que não... as funções paternas, maternas, por isso que o Lacan traz isso como problema. Não estamos mais na família do papai e da mamãe, né? Que outras configurações, né? Mesmo que papais e mamães sejam casais homossexuais e tudo, não é essa questão. É o papai e a mamãe, né? No sentido da função. Isso que Gisela está colocando, que vem pela via do significante, né? Então, o que fica em cena não são as funções, né? Há uma condensação, né, de gozo. O analista acolhe aquilo ali com uma de certa dificuldade, porque aquele mal-entendido que poderia ler é tudo que se quer eliminar, né? Então, eu acho que a ideia da holófrase, ela vem nesse sentido, né? De juntar, né? Por isso que a ideia do Lacan é pegar aquilo que Lacan traz como holófrase, né? Quer dizer, essa repetição de S1s, onde o saber fica fora, né? Ele fica quase na ordem do impossível. Então, eu acho que a ideia da família holófrase é essa questão que também o argumento que vocês trazem em relação à fusão, né, mãe e filho hoje, as mães sozinhas, né? Uma relação muito, vamos dizer assim, muito densa, muito opaca. A criança tem muita dificuldade, né, nessa questão onde se localizar, como a gente dizia há tanto tempo, no desejo da mãe. Como é que não há mais isso nessa clínica contemporânea, né? Não, o analista não pergunta mais tanto isso. Onde está essa criança no desejo da mãe? Mas o que é que ela é, enquanto isso, que goza, né? Que vai no plano do gozo, como, enfim, muito, muito distante de como objetuado o fantasma materno. Então, eu acho que as questões é pensar mesmo essa família contemporânea, né? É trazer mesmo essa ideia. Eu gostei muito dessa expressão, desde que eu vi a primeira vez, da família holófrase, né? Que a gente vê ressoar isso mesmo na experiência clínica. E o analista, né? Como operar aí? Essas crianças exasperadas, os pais exasperados, crianças terríveis, enfim, fica isso, né, que o Chico Buarque diz naquela música, aquela música que ele traz dos pequenos neuróticos, né, a canção dos pequenos burgueses, quando ele diz isso, né, até que a morte os una, até que a morte os separa, ou até que a morte os una, quer dizer, até que essa pulsão, né, sufoque. E até aí, que a casa caia. E até que a casa caia, né? Acho que é interessante isso. A gente pensar muito nisso. Muito bom, que é isso que você traz lá no argumento, né? Ilustrando aí com o Chico. Então, Sandra, obrigada. Eu vou passar agora, eu acho que é Margarida, não é isso? Margarida, aí depois é Cristina, Ana Maria, novamente Cassandra, não é isso? Isso. Margarida. Bem, boa noite também.
eu também quero agradecer esse convite, tanto do diretor como da nossa coordenadora da jornada, coordenadora geral Cleide, como Gisele e Sandra, pela oportunidade, né? Porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar nessas comissões, a gente aprende muito, a gente avança muito, então a gente trabalha, mas é um trabalho que soma, que nos forma. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e a alegria também de estar dividindo isso com a minha colega Cláudia, que está dividindo esse eixo, que a gente já tem quebrado bem a cabeça aqui para tentar traduzir o que a gente pensa desse eixo em consonância com o argumento geral da jornada, né? Então, tem sido já bem fecunda a nossa parceria. O que eu queria trazer aqui tem a ver exatamente com, eu acho que desde o que Lapenda nos apresentou aí, como a questão das jornadas em consonância com a própria tema do que se trabalha com toda a comunidade da escola, onde se está pensando já nesse encontro do final do ano sobre o analista presente, e aí que já é uma interrogação, e aí já trazendo a evaporação do pai, quer dizer, e o analista, em tempos de evaporação do pai, tem outra interrogação. Então, parece que nós estamos realmente cheios de interrogações a respeito dessa nova era, a gente pode observar que cada eixo trouxe algo do hipermoderno, do contemporâneo, que eu penso que é o que está atravessando a nós, enquanto analistas, nesse momento. E eu acho que eu fiquei pensando agora, ouvindo Gisela apresentar a evaporação do pai, né, e o analista, eu penso que não é só o que o analista vai fazer com a clínica na era da evaporação do pai, não é uma questão do o que faremos, como aplicar isso, como aplicar a psicanálise nesse momento. Eu acho que nós, analistas, também estamos afetados pela evaporação do pai. Quer dizer, nós, enquanto função, enquanto psicanálise, enquanto psicanalistas, e nós, o que fazer numa época em que, desde o que o Hilaire apresenta lá numa fantasia, que eu acho que vai ser um texto que deve ser bem orientador para nós, e eu acho que para a escola, nesse momento em que a moral sexual civilizada se dissolve. Ele vai partir da evaporação, o pai, vamos dizer assim, cai também junto com uma moral sexual civilizada. Quer dizer, o pai civilizava a sexualidade de alguma forma, o pai dava algo de civilizador a essa sexualidade que hoje está sem um pai que desse a essa sexualidade alguma possibilidade que a relação sexual existisse. É isso que nós temos hoje. E, diante da impossibilidade da relação sexual existir, o que vem no lugar desse pai? Seria o objeto A? Isso que Lacan traz como objeto A? Seria ele que, de alguma forma, ocupa o lugar dessa evaporação do pai? Então, esse objeto A no zênite, o que ele orienta? O que ele provoca? Tanto a nós, enquanto analistas, quanto a nós, enquanto prática também de uma psicanálise. Então, eu acho interessante quando Cassandra também levanta as cicatrizes e ele traz a segregação como uma das cicatrizes. Uma das cicatrizes, a gente poderia pensar do objeto A no zênite, seria isso também uma cicatriz? Quando esse objeto A está no zênite, o que isso quer dizer para a nossa civilização? O que isso quer dizer para a nossa questão enquanto seres sexuados, que é o que tem nos tomado? É interessante esse discurso moralista que está tomando um vulto enorme, né? Como uma coisa assim de recuperar algo do passado, recuperar algo quando a moral sexual era civilizada.
e não é mais. Então, há um certo saudosismo desse momento, né? Que me parece que a segregação é uma segregação constituinte nossa, né? O que aparece quando o pai se evapora é a nossa cicatriz de origem, de um gozo segregado. Essa nossa é o que nos resta depois que não temos o pai para civilizar o gozo, né? Para civilizar a moral sexual. Então, eu achei assim muito bom mesmo que a gente esteja trabalhando isso, que esses eixos estejam abarcando tão bem as consequências dessa época em que o objeto A está no zênite, que o pai se evaporou, virou nuvem, né, como aparece no nosso vídeo, no argumento que Gisele e Sandra nos trouxeram. Quantas consequências, quantas cicatrizes vamos ter que trabalhar, e nós mesmos, enquanto nós analistas, né? Então, era isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigada, Margarida. Agora é Cristina, não é isso? Sim. Isso, eu estou meio rouca, estou meio ruim da garganta, com esse tempo ninguém fica bem. Mas, em primeiro lugar, né, agradecer a Cleide pelo convite, a oportunidade de estar nessa jornada, um trabalho que tem sido extremamente fecundo, e quero agradecer em especial a minha parceira, Suzane, um trabalho tão leve que a gente pôde fazer. Sandra adiantou algumas coisas que eu queria colocar, mas eu acho que é importante, desde o começo, desde que eu conversei com Suzane a primeira vez, eu achei importante a gente colocar o que seria uma holófrase, que a gente joga aí um conceito, né, que a gente pega, e a gente não vai muito atrás do que seria. Então, a gente tem que pensar, né, no sentido da figura de linguagem, né, que a holófrase ela remete a isso que Sandra estava falando, a aglutinação, a aderência, né, a fusão, a condensação, a compactação. E Lacan trouxe esse termo, né, dos significantes holofraseados, quando ele estava falando da psicose, né, desculpa, gente. Mas foi Lohan, que num texto dele, né, muito interessante sobre a instituição família, que ele afirma a família moderna é uma holófrase. Ele é enfático em dizer isso, né? Quando ele vem enfatizar exatamente essa especificidade da holófrase, né? Que Lacan traz do um sozinho. Seriam esses uns sozinhos que compõem hoje a família. Né? Ele diz assim, ó, eu até guardei aqui a frase, a holófrase tem outras virtudes a de nos fazer perceber que é a condensação de funções complexas em um só elemento que pode ter aspecto simples. A família moderna é contração. E aí, Daniel Roy, né, ele escreve um texto que serviu de base para o nosso trabalho, que se chama Pais Exasperados, Crianças Crianças Terríveis, né, com esse binômio aí. Ele tenta introduzir uma separação, né, quando ele destaca esses elementos, né, e ele junta, mas ao mesmo tempo ele faz uma separação com esse binômio, com esse hífen entre as crianças terríveis, pais exasperados, crianças terríveis. E ele faz uma proposta, né, que o trabalho do analista seria exatamente descompactar essa família holófrase, né? Quer dizer, sem que haja uma grade de avaliação, sem que haja um modelo ideal, mas seria descompactar essa família que hoje se pretende toda, né? Ideal, perfeita. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que eu gostei muito, é que os pais que procuram, né, a análise hoje para os seus filhos, eles não sabem o que fazer, né? E na falta de saber o que vai fazer, eles sempre procuram terceirizar esses filhos, né? Vamos pensar com esse termo aí, que seria levar para um analista, um psicólogo, psicopedagogo, e até para um coach, né?
que traz aí o que Daniel Roy chama, que o coach traz um discurso que se chama agência mestre da família, né? Porque é aquele que sabe, né? Aquele que coloca palavras no sofrimento, ele dá sentido, ele ensina a lidar com emoções e pensamentos, né? E por quê? Porque ele não leva em conta, de forma nenhuma, que ser pai e mãe são invenções, né? Ele não leva em conta que os significantes são particularizados e que cada família tem os seus, né? De uma forma, funciona de uma forma extremamente peculiar e singular. Gisela diz que a psicanálise não é mais a mesma, né? E a gente toma isso para falar que também a família não é mais a mesma, né? Para fazer esse trabalho, nós fizemos um percurso na família, na psicanálise, pegamos Freud, Lacan e tal. E, por enquanto, é o que eu queria dizer, mas eu queria pegar isso que foi falado aí do pai nas nuvens, né? Só para encerrar um pouco minha fala, que eu acho que tem mais o que dizer, mas para não ficar muito longo, eu queria pegar esse significante do pai nas nuvens, né? Isso que Gisela traz, do pai que, na psicose, que é o pai, né? Expulso, jogado fora, o pai nas nuvens, a gente pode pensar nesse discurso da nossa época, né? O discurso da tecnologia, né? O que está nas nuvens é o que está lá guardado, né? Está em stand-by. Então, esse pai das nuvens, né? O pai nas nuvens também pode ter um sentido aí, outro, né, que a gente precisa também pensar, talvez incluir nas nossas discussões, esse pai aí que está lá guardado nas nuvens, como a gente faz, né, com as nossas mensagens, com o nosso conteúdo do celular ou do computador, a gente guarda nas nuvens, né? Por enquanto é isso. Obrigada, Cristina. Acho que a cabeça de vocês, como a minha, está fervilhando de questões. Eu gostaria, inclusive, de colocar muitas, mas devido ao tempo, eu vou renunciar a ter que colocar as minhas questões. Então, anotem que esse seria o instante de ver, mas eu acho que nós já entramos no tempo de compreender pela intensidade que tem sido esse trabalho da comissão científica com os eixos. Faz um tempo que a gente já tem lido, se debruçado, discutido. Então, vamos seguir agora com, eu acho que é a Ana Maria, não é isso? Isso. Pronto. Então, eu queria falar alguns pontos que alguns colegas já, mas não quero ser repetitiva, mas não deixar de falar da alegria de estar, da oportunidade de estar fazendo parte desse trabalho, né? Acho que esse momento é um momento de muita aprendizagem, né? E que a gente fica, como diz você, Cleide, com a cabeça fervilhando, né? Eu acho que o argumento, né? A primeira coisa, só para falar da primeira coisa que me veio, né? Realmente foi a gente pensar nisso que Lacan nos coloca, né? No sentido da nossa responsabilidade, não nos precipitar e não compactar esse tempo de compreender. Eu acho que isso é um ponto fundamental, né, para que a gente possa operar e fazer as invenções que a clínica requer. Então, eu acho que, diante desses, como Gisela diz, esses eus isolados, permite a divulgação de todos os tipos de imagens. Então, são pessoas que, convocadas pela civilização e sujeitos convocados pela onda da civilização, são aspirados, né? E muitas vezes ficam confundidos com loucura e delírio, né? Todos somos loucos, porém delirantes. Enfim, é isso, gente. Ok, obrigada, Ana Maria. Acho que Cassandra, né?
E depois eu passo a palavra para a Sandra, Gisela, para tecerem as considerações, eu acho que já finais, né, pelo avançar da hora. Eu queria acrescentar, o argumento ele é tão rico, ele tem uma riqueza, ele abre para tantos caminhos, né, que eu acho que a gente está só começando a mexer. Que é isso? Tu já jantou? E eu gostaria de fazer um destaque em algo que me parece ser um eixo condutor, né, do argumento geral e que serve, né, ancora o trabalho dos 3 eixos. Eu vou recuperar aqui no argumento que eu acho que é exatamente a questão com o simbólico, né, essa relação entre o nome do pai e o simbólico, né, essa função ordenadora e legalizadora do nome do pai em relação ao simbólico. Então, parece que todo o argumento ele foi sendo construído nessa perspectiva, né, de poder trazer exatamente esse declínio desse significante aí do nome do pai, um declínio e não uma foraclusão, como nos lembra Gisela, né, que é solidária a uma fragilidade do próprio registro do simbólico. Então, isso me parece que né, assim, a tese, né, uma tese que o argumento da comissão científica se apoia para poder, então, pensar nessa evaporação do pai e que dá margem, né, a tantos fenômenos, a tantas respostas, inclusive. Né? Então, e aí me chamou muito a atenção, que me parece também uma tese forte do argumento, que é em relação ao inconsciente. E eu queria trazer essas 2 perspectivas, já no final do argumento. Elas dizem assim, né? Então, a tese que daí decorre, né, desse declínio aí do nome do pai, concomitantemente do simbólico, será a de um inconsciente recoberto pelo imaginário. Eu acho que isso tem um alcance assim, bem vasto, bem amplo, que nos convoca mesmo a pensar sobre isso, né? Que estatuto é esse de um inconsciente hoje recoberto pelo imaginário? E para concluir, né, eu acho que o argumento termina com uma provocação que convoca diretamente o lugar e a função do analista nesses tempos de hoje, que é para além da nostalgia. Então, se o pai se evapora, né, e vamos precisar ir, né, para além da nostalgia, que esse declínio, né, se apresenta para todos nós e, sobretudo, para o lugar do analista nessa época. Então, era esse destaque que eu queria fazer no argumento, porque eu acho que ele tem muito ainda a ser explorado. Ok, Cassandra, obrigada. Gisela e Sandra, de forma muito rápida, uma palavrinha devido ao avançar da hora, que ainda tem a minha palavrinha final também. Sim, tá bom? Mas tem que dar uma palavrinha assim. Olha, veja, acho que foram excelentes as colocações, não é, das colegas, não é, que responsáveis pelos eixos. Mas eu acho que Cassandra foi muito feliz quando ela conseguiu, não é, pegar assim o fio condutor do argumento, né? De fato, não é? É a questão do nome do pai na sua relação com o simbólico. E aí, respondendo um pouco ao que Margarida coloca, não é o pai, que o desaparecimento do pai responsável pela a questão da moral civilizada que ele
transmite a moral civilizada ou não transmite. Não é bem isso. É o ordenador simbólico, não é? É aquele que dá a ordem, não é? É aquele que coordena, é aquele que dá o ponto de basta, é aquele que faz a amarração. E, necessariamente, Lacan não diz que é o pai provedor, não é? Ele diz que o pai provedor, ele é um transmissor dessa ordem simbólica, dessa ordem familiar, sobretudo barrando o desejo da mãe. Isso é uma questão. Mas o nome do pai é plural, né? Essa mãe, antes de mais nada, ela devia já ser barrada, não é? No desejo dela, de antemão, ela já devia ter uma barração, e ela recebe outra barração no desejo com relação ao filho, é outra questão. Então, isso é muito, muito importante. Então, o final do relatório diz, não é que se tenha nostalgia do pai que queira revitalizar ou ressuscitar o pai, não se trata disso, mas saber, nós somos psicanalistas, o que nos interessa é o sujeito um por um. E então, numa análise, a condução do análise, a gente vai no ponto de real, aonde se deu a questão do traumatismo, ou seja, o analista encarnando, fazendo o semblante de objeto A, e aí é a história que também Margarida traz. Margarida foi ótima, porque ela fez 1000 provocações. O que o analista traz, não é? Da Temos a jornada inteira, né? Para as provocações. Em uma palavra. Diga. A sua evaporação, o analista precisa ter a tua análise pessoal para poder ter condições de assumir o lugar de semblante de objeto A, senão ele não fica aí de jeito nenhum. Porque é aí que, fazendo semblante de A, do gozo, da causa de desejo do analisante, que ele faz o analisante tropeçar. Ele tropeça aí, e aí tem que se ver como ele vai aparecer na transferência exatamente a repetição de gozo. E aí se pode trabalhar, porque se trabalha com a transferência, se trabalha na transferência, é isso? Então, era isso que eu tinha que dizer. Não interessa, eu não sei que caminho vai tomar a civilização em relação ao simbólico, quem sabe, mas a gente tem que saber do nosso analisante, um por um, porque nós somos analistas, não somos sociólogos, nem antropólogos, nem temos bola de cristal para saber como é que vai. Isso, eu acho, as questões que você coloca, elas seguirão, né? Para a gente debater nessas 3 preparatórias, não é isso? Acho que são questões interessantes. Como é que o analista, no seu consultório, na sua prática clínica, pode também estar na civilização, né? Eu acho importante aí, não como sociólogo, né? Mas aí avisado, né? Avisado dessa impossibilidade, como dizia Romildo ontem, né? Romildo e Cleiton, né? No lançamento da Seção Rio, né? Há uma impossibilidade aí, né? Que o analista tem que estar aí advertido e com essa travessia, né? Então, eu acho que Sandra, e depois de Sandra eu encerro. Eu vou colocar só 2 questões. Obrigada, Gisela. Só 2 questões que eu acho interessante, uma apontada aí, uma por Cristina, que ela pega essa questão do descompactar, acho que é um norte interessante para a gente pensar o trabalho da clínica. Me parece que é o mínimo, hoje, nas famílias holófrase, que é o trabalho do analista, esse descompactar. Né? Me parece que é um mínimo e é muito. Isso traz efeitos na clínica da criança e do adolescente. Acho que é um norte interessante para a gente pensar. Outra questão é, quando Cassandra traz a nostalgia, né, esses 2 significantes, nostalgia e despertar, né, ela traz toda essa questão do fio, do inconsciente, das questões que ela vai apontando aí no argumento, e eu traria também o despertar, para além da nostalgia, não como uma coisa saudosa, né, mas do tempo, de acompanhar o tempo, né, e a questão do despertar. Eu acho que os eixos, eles estão
exatamente nessa direção, cuidando de não ficarmos nostálgicos, né? E, ao mesmo tempo, acorda, analista, presente, né? Eu acho que esse é os fios e que eu deixaria aqui por enquanto, para a gente ir trabalhando. Obrigada, Sandra. Então, ficamos entre a exclamação e a interrogação. Né? Eu acho que a exclamação do encontro brasileiro e a interrogação que nós fazemos, eu acho que pode nos nortear. Se a gente tenta usar um ponto final, né, nessa questão, realmente a gente perdeu a possibilidade do analista alcançar, estar no horizonte para alcançar a subjetividade de sua época. Então, que possamos fazer dessa interrogação questões, mais questões que provoquem, né, as transferências de trabalho ao tema e que essas transferências elas sejam revertidas em trabalhos para a jornada e também em discussões que nós vamos ter nessas 3 preparatórias. Então, eu agradeço a vocês que animaram o debate, os coordenadores de eixo, e um agradecimento especial à Sandra e à Gisela, com esse riquíssimo argumento. Vamos dar continuidade à temática no dia 19, ainda esse mês, com o eixo 1, tá? Um eixo coordenado por Cristina e Suzane. Sexta-feira, vocês podem ter acesso ao nosso site, lá no site vai ter o argumento, os argumentos dos eixos, né? Muitas informações sobre a jornada, tá bom? E vamos também publicar o vídeo, né, o lindo vídeo que a gente apresentou inicialmente, se você quiser soltar também, enquanto a gente está se despedindo, né? Então, gente, muito obrigada pelo momento, foi muito bom. Eu já aprendi um bocado, eu já aprendi muito sobre o tema hoje. Muito bom, gente. Muito legal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Foi muito bom, foi muito rico. Obrigada. Obrigada, gente. Lindo. Bravo, lindo. 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 Muito legal. Muito bom. Muito rico. Romildo esteve entre nós. Eu acho que ele já saiu. Obrigada, Romildo, pela presença. Acho que ele já saiu. Beijo, gente. Até dia gente. Tchau, Beijo. Até a próxima. Pessoal, foi ótimo. Muito bom. Obrigada. Até a próxima.